A prof quer falar pra vocês que eu estou dando aula hoje, a nossa aula de quarta-feira, apesar que a gente tem videoconferência de quarta-feira, mas aí na quarta-feira não daria esses 3 conteúdos, então a prof sempre vai dar prioridade para as nossas videoconferências nas aulas de português e matemática, ok? Então na nossa quarta-feira, no nosso terceiro, quarto, sei lá quantos momentos a prof vai gravar qual vídeo, né? É História, apostila 4, 5 e 6. Lembrando que eu já tinha solicitado para vocês fazerem a leitura desse material, página 2 e página 3. Então... heranças culturais. Eu amo eu acho o máximo esse tema de história, como eu também acho o máximo o tema de ciências, mas se a gente estivesse junto, a coisa seria bem diferente. Heranças culturais. Então, a gente já sabe que nós somos um povo, uma nação formada por vários povos de outros lugares. Primeiro, a gente sabe que a história conta que os primeiros moradores do Brasil eram os índios. Vamos lá. Os índios. Os índios já estavam aqui quando quem chegaram? Quando os portugueses chegaram. E daí o que aconteceu? Os índios e os portugueses se uniram, né? Foram formando um outro povo. Então aqui já teve uma união. Depois dos portugueses vieram os franceses, os espanhóis, os alemães, os africanos, né? E assim foi formando que povo? Um povo chamado de miscigenação. Miscigenação é a mistura de vários povos. Então, quando a gente diz assim, eu sou brasileira, ok, nasci no Brasil, certo? Mas o meu avô, ele é de descendência de português. Por quê? Porque o parente dele veio de Portugal. Ou às vezes até ele mesmo veio de Portugal. Ah, não, eu sou misturada. No caso, a prof, eu sou de descendência portuguesa porque o meu avô, os pais dele vieram de Portugal, certo? E a minha avó, por parte da minha mãe, eu sou descendente de bugres e negros. Porque eles eram meus avós maternos são indígenas. Então a prof tem essa descendência de negros, bugres e indígenas. Então eu tenho uma mistura de povos. E com certeza você também, né? Quando a prof já viu numa coisa geográfica ali, sei lá, não é o seu nome, que a prof não grava nome, título de reportagens, né? Sou bem péssima dessas coisas. Que eles fizeram uma experiência com um grupo de pessoas para descobrir a característica de cada pessoa, para saber de qual tipo de de comunidade, aquela pessoa fazia parte. Então eles fizeram uns exames, umas experiências, acho que foi assim bem, não me lembro muito bem, e descobriram que cada pessoa tinha um pouquinho de cada povo, um pouquinho de espanhol, um pouquinho de português, um pouquinho de índio, um pouquinho de negro, né? Então a gente diz que a gente é uma mistura de povos, né? Não posso dizer que eu sou especificamente uma única coisa. O que eu sei dizer é que eu sou brasileira e gosto muito, e que a gente é um povo misturado, a gente tem muitas misturas, e isso faz o povo mais lindo do mundo, com certeza. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá. E ele começa trazendo heranças dos índios, portugueses e africanos. O que ficou pra nós? Né? O que eles trouxeram que a gente utiliza que a gente nem sabe. Uma das coisas que a gente já sabe é que o nome da nossa cidade vem do Tupi. A gente já viu isso. E Tupi é uma tribo indígena, né? Então a gente já sabe que só na nossa cidade a gente já tem um foco. E a gente já viu em outras unidades que a gente tem palavras, que a gente tem objetos, que a gente tem alimentos que são de origem indígena, que eram dos indígenas que a gente tinha. E também sabemos que a gente é rico dessa cultura. Nós temos na nossa cidade uma festa chamada Marejada, que fala sobre a cultura portuguesa. E fala o quê? Do peixe, que é de costume deles de comer, a gente também tem o costume da nossa cidade. Do uso da farinha, que é da cultura indígena, que é da cultura portuguesa, né? Então olha quanta mistura a gente tem, e quão lindo é, né? Quão lindo é a mistura. Cada um aprende, a gente trouxe na nossa cultura uma herança, né? O que é herança? É algo que vem, algo que você ganha, né? Ao longo da vida.
Então, ao longo da vida, culturais, as minhas heranças culturais, o que eu trouxe, foram coisas que a minha família foi passando ao longo da... que também aprendeu com a família dela, que aprendeu com o pai, que aprendeu com a avó, que aprendeu com o tio, que aprendeu com a tia, e assim a gente vai. Com o bisavô, com a bisavó. E isso é herança cultural. Herança cultural é tudo que vem de cultura, que a gente vem trazendo ao longo dos anos. Então, a prof já falou sobre isso com vocês. A minha mãe gosta muito de fazer bolo, ela era confeiteira, né? Então, ela gosta muito, sempre gostou muito. Então, ela trouxe isso da mãe dela, que também gostava muito. E a minha irmã mais velha, ela também gosta muito. Então, é uma coisa que elas vão passando, é uma coisa somente da nossa família, mas que a gente vai passando culturalmente, elas vão passando uma para a outra. E o que são heranças culturais, né? Ali na nossa apostila ela traz, ó, uma imagem de uma mãe cozinhando com uma filha, cozinhando com um filho, né? Então, as famílias também têm heranças culturais formadas de costumes e tradições que são transmitidas de geração para geração. Uma receita, né? É uma herança cultural de família. Então, isso também está relacionado ao nosso meio social. Então, a gente conhece a capoeira? Conhecemos. Para nós, a capoeira, ou ela é uma dança misturada com um esporte, né? Com uma arte marcial, uma arte, né? Então, ali tem a festa junina, tem as crianças na rede, né? Nós utilizamos a rede aqui como um instrumento de descanso. Lá na região do norte e nordeste, as pessoas dormem em rede. Não tem cama, né? Ah, prof, mas por quê? Porque não é usual deles. Ou preferem dormir na rede, geralmente as pessoas mais velhas, né? Então, para nós aqui na região sul, a gente usa como um instrumento. A prof usava para descansar, para balançar, a gente usa para isso. Mas lá na região norte e nordeste, as pessoas usam como um objeto que a gente usa como se fosse a cama, né? Lá, a prof já viu em alguns documentários, as pessoas dormem somente em rede, certo? E vem de que cultura? Quem será que trouxe essa cultura de rede para a região de lá, né? Será que foram os africanos? Será que foram os índios? Né? Será que foram os portugueses? Quem trouxe esse tipo de cultura? Então tudo veio de algum lugar, nada surgiu do nada, certo? É as nossas festas juninas, né? Juninas e julinas, né? Que a gente gosta muito aqui. São de que herança? Que povo que tinha esse costume de dançar, né? De dançar, de fazer fogueira, de festejar as festas juninas são em homenagem aos santos católicos, né? São João, Santo Antônio, então são em homenagem a esse tipo. Quem trouxe esse tipo de cultura? Então tudo isso a gente vai ver aos pouquinhos aqui na nossa unidade. Na página de número 4, ele começa assim, falando de cada tipo de povo. Então vai falar de cada tipo de povo, de 3 povos, os africanos, os indígenas e os portugueses. Por quê, prof? Porque foram esses que mais fizeram parte do crescimento, do desenvolvimento da população brasileira, do povo que foi se formando, do povo daqui, né? E que ainda a gente encontra, bem especificamente. A gente encontra, a prof foi viajar para Tubarão faz um tempo atrás. E a gente, pra ir para Tubarão, a gente passa por não parei, a prof não para, né? Não parei. Mas tem uma plaquinha, comunidade indígena. Então significa que aqui naquela localização eu não vi, né? Não tem como ver assim. Ali mora um grupo de pessoas ainda no mesmo formato de moradia indígena, usando provavelmente os mesmos costumes, ou, né? Alguns sim, alguns não. O costume dos índios, né? O costume cultural deles, e assim a gente vai falando. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Eles influenciaram nossa alimentação, nosso vocabulário e nossos hábitos. Ok? Vocabulário são as palavras. Conheça mais informações sobre o modo de vida da cultura indígena. No Brasil existem cerca de 250 etnias. O que é etnias? São grupos indígenas, grupos de pessoas da cultura indígena, cada um com os seus costumes, cada grupo com os seus costumes. Grupos de pessoas que compartilham as mesmas origens, as mesmas crenças, a mesma língua e os mesmos elementos culturais. Grande parte desses povos vive na região da Amazônia. Entre eles há os povos que vivem isolados, isto é, que têm pouco ou nenhum contato com a população indígena ou com outros grupos. Contudo, também existem indígenas que vivem nas áreas urbanas. Conheça alguns exemplos das comunidades indígenas. Então aqui na apostila tem ali tudo certinho que vocês podem ler.
Prof, olha eu de novo. Vi uma reportagem de um povo em uma população indígena que não teve contato nenhum ainda com o ser humano. Se eu encontrar, eu vou até compartilhar com vocês. Eu estava vendo que meu marido adora ver curiosidades do mundo. Então, quando eu paro, eu assisto um pouquinho com ele sobre esse assunto. E eles informam que, de tempo em tempo, os homens brancos, né? Denominados homens brancos, eles tentam um contato com esse povo. E diz que eles não conseguem nem descer dos navios, dos barcos. Eles não conseguem. Eles não... A população indígena, os guerreiros que cuidam daquele espaço, não permitem. Se eles chegam, tudo que chega pra eles, que eles botam na praia, ou eles queimam, ou eles matam, e eles destroem. Eles não pegam nada, tá? Então, assim, eles não querem contato. Por quê? Dizem a história que boa parte de algumas doenças que foram levadas para os índios foram causadas pelo homem branco, porque o índio não tinha contato. Então, a história conta várias coisas sobre isso. E tem povos que não querem contato com o outro povo. Eles querem viver dentro daquela cultura. É como se fosse a gente se fechasse aqui em Itajaí e ninguém falasse com mais ninguém de outro lugar. A gente vivesse só com o que a gente tem aqui dentro. Vamos continuar no próximo vídeo.